Shalom Ubraha. Você já me ouviu falar sobre a elite, que a elite me persegue, que a elite quis a minha cabeça? E muita gente já me perguntou, quem é a elite e por que a elite te persegue? É um conglomerado de famílias que existem há muito tempo, um grupo de pessoas que, na verdade, muitos deles não são 100% humanos, mas sim, em sua grande maioria, metade humanos, metade répteis, metade humanos, metade quadrúpedes, metade humanos, metade aves. E por que eu digo isso? Pois isso é o que diz o livro de Romanos. Romano diz que eles se inflamaram em sua lascívia e por não glorificarem a Deus, mesmo sabendo que Deus era Deus, acabaram se entregando à sua lascívia. Deus os entregou a imagens de répteis, de aves, de quadrúpedes. O quê? O livro de Judas também faz referência ao livro de Enoque, origem que vem dos filhos de Deus quando eles tomaram as filhas dos homens. Muita gente já leu isso no livro de Gênesis. E aqui, irmão, o livro de Enoque ao qual Judas faz referência. O livro de Enoque é um livro apócrifo, não reconhecido pelo cânon, que contém coisas muito fortes. E detalha isso das filhas dos homens e dos filhos de Deus quando tiveram relações. E o que aconteceu aí, irmão? Por isso há pessoas na internet e em muitos lugares que afirmam ter tido encontros com seres estranhos, pessoas que estão no seu país. Talvez que você acha que são uma coisa, mas não são. E não estou dizendo que o presidente do seu país seja tipo reptiliano, ou seja, pertencente a essas coisas. Não, na verdade, não os da elite, porque a verdadeira elite, repito, é um conglomerado de famílias que vem desde os tempos antigos fazendo guerra contra as coisas de Deus, sementes do diabo diretamente e permitidas por Deus. Porque a elite, ou esse grupo de famílias, esse grupo de pessoas, serão os encarregados de dar as boas-vindas ao anticristo e de programar algo que é conhecido como a nova ordem mundial, permitido por Deus, Jeová dos exércitos. Por quê? Porque está em Apocalipse, em Mateus, e tudo o que está escrito precisa se cumprir. A elite, as verdadeiras pessoas da elite, você não as conhece, a menos que Deus as revele para você, porque elas não ficam por aí aparecendo na mídia. Repito mais uma vez, as pessoas que você vê são tentáculos do tentáculo, do tentáculo. A elite tem mais poder que o Papa, a elite tem mais poder que os presidentes. A elite ordena ao Papa o que ele vai fazer e também ordena aos presidentes o que eles vão fazer. Por quê? Alguns podem dizer que isso é teoria da conspiração, mas não é. Posso te mostrar isso na Bíblia. Pessoas metade humanas e metade bestas, pessoas, irmãos, que se infiltraram na sociedade, que se infiltraram, ouça bem, no mundo. E a palavra é clara quando diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra hostes. Isso é contra demônios, irmão. Por isso, o profeta João disse que o reino dos céus sofre violência e somente os violentos o tomam à força. Tem gente, irmão, que tende a desacreditar o que não entende, tende a atacar o que ainda não lhe foi revelado. Se você não sabe dessas coisas, apenas peça a Deus visão, peça a Deus discernimento e sabedoria. O que eu digo, irmão, não estou apenas buscando fundamentos bíblicos para você, mas também estou falando, irmão, por discernimento próprio, espiritual que eu tive, porque me foi revelado. Irmão, contra quem estou lutando? São pessoas metade humanas e metade bestas. Sim, exatamente como você está ouvindo, essa é a elite, um conglomerado de pessoas, de famílias que tem todo o dinheiro do mundo. A maior reserva de dinheiro e ouro está nas mãos deles. Eles comandam os grandes bancos a nível mundial. Assim, exatamente como você está vendo, exatamente como você está ouvindo, pessoas que se encarregaram de fazer desaparecer, ao longo do tempo, figuras como Nikola Tesla, ao homem que descobriu como fazer o carro funcionar sem gasolina, ou seja, como fazer os carros andarem sem gasolina. O homem que se encarregou, irmão, o que fez Jacobo Greenberg desaparecer, o que fez Frank Soares desaparecer e o que continua fazendo pessoas desaparecerem. Toda pessoa que surge com algo revolucionário, com algo que escapa do sistema, porque tudo está sendo totalmente monitorado por eles.
Você acha, irmão, que o que aconteceu em 2020 foi coincidência? Não é coincidência. Desde 2020, irmão, começou um novo reset em nível mundial com esse plano de PIB. Você sabe do que estou falando? A mente de muita gente, irmão, foi mudada. Tudo começou daqui. Para quê, irmão? Para trazer o plano da Agenda 2030. Você acha que estamos? Não, não, irmão. Já não vence mais quem tem mais talento na música, não faz sucesso, quem tem mais talento no esporte, não ganha. Vence quem melhor representa a agenda. Por isso há cantores que nem cantam, só gritam, mas são os maiores do mundo. Igualmente em Hollywood, igualmente no esporte, igualmente, e o mais forte é isso. Está entrando, irmão, até mesmo no evangelho. Um conglomerado de pessoas, de pregadores, que entre eles mesmos têm o seu panelismo. E não querem deixar passar os verdadeiros homens e mulheres de Deus que Deus está usando. Não querem deixar passar os profetas com sinais, com dons extras de Deus, com dons sobrenaturais. Por quê? Porque se sentem ameaçados e brilham entre eles um grupo de pessoas que têm as redes sociais, que brilham entre si, que têm as multidões e vivem um para o outro. Segundo eles, você é apóstolo, você é profeta. Entre eles mesmos se exaltam e se elogiam, enquanto as pessoas de verdade que Deus está usando, humildes nos montes, ali, que têm dimensões, não querem permitir, pois veem como ameaça e acham que esse homem ou serva de Deus tomará o lugar deles. Infelizmente, desse jeito, esse sistema está se infiltrando, mas tudo começou desde a pandemia, onde as mentes de muita gente foram, irmão, ouça bem, doutrinadas para um novo começo de uma nova ordem mundial. E tudo está sendo doutrinado em nível mundial. Por quê, irmão? Porque desde aqui a agenda tem colocado pessoas número 1 no esporte, repito mais uma vez, na música, no cinema, em tudo, na política. Que representem suas agendas, assim de simples, que representem suas agendas. E quem está por trás disso? A elite, eles esculpiram o novo sistema hoje em dia. Desta geração que não cria em Deus, que não temia ao Senhor, uma geração, infelizmente, irmão, que diziam que 70% é rebelde, é soberbo, tenta contrariar as coisas do Senhor. Embora haja um pequeno remanescente de 30% que se guardou. Mas estou te falando de coisas profundas. Essas pessoas quiseram me fazer desaparecer e materialmente podem fazer isso com um estalar de dedos e eu desapareceria. Eles têm todo o dinheiro para fazer isso, têm todas as agências. Por quê? Porque são pessoas que também são culpadas pela criação das máquinas, que alteram o clima, podem fazer nevar onde não neva, causando deslizamentos, inundações fortes, terremotos. Sim, chuva em grande escala, com artefatos, com máquinas que alteram o clima, máquinas que estão escondidas em bases de inteligência. Não quero falar, irmão, muito claramente, mas já estou fazendo isso em bases de inteligência subdesenvolvidas, criadas sob encomenda e mantidas em segredo pela elite. Porque elas mandam, repito mais uma vez, até mesmo presidentes. De repente, há presidentes que fazem parte dessa agenda e tentam implementá-la apoiando o inclusivismo. Artistas que eu não vou mencionar o nome, esportistas que eu não vou mencionar o nome, atores que eu não vou mencionar o nome, presidentes que eu não vou mencionar o nome. Fazem parte da elite, são parte do tentáculo, de outro tentáculo, mas as cabeças, repito para você, são pessoas, metade homens, metade animais, que muitas vezes até se infiltraram na sociedade. E se você procurar na internet, vai ver centenas de depoimentos de pessoas que afirmam ter tido encontros com pessoas que eram pessoas. Mas de repente se transformaram em metade ave, metade réptil. É aí que muita gente fala da teoria dos reptilianos. Eu não sei se eles se chamam reptilianos. Eu sei que existem e não são répteis. São metade homens e metade animais. E não só metade répteis. Tem de ave e tem quadrúpedes. Romanos 18. Porque eles se inflamaram em sua lascívia. Repito mais uma vez. E porque eles não honraram a Deus, mas se inflamaram, diz que eles conheceram a Deus. Mas não o honraram. É isso que diz a Bíblia. Então Deus os entregou a esses demônios, irmão, que se inflamaram neles, se apoderaram deles. Irmão, Romanos 1, 21.
que não conheceram a Deus, irmão, ou seja, conheceram a Deus, mas não quiseram dar glória a Deus. E Deus os entregou a essas maldições geracionais, maldições que vêm desde os astecas. Por isso, Deus permitiu que a Europa, irmão, que Roma, que a Europa, que os espanhóis viessem a este continente americano e nos colonizassem, porque estávamos perdidos, infelizmente, e isso era o que tinha um pouco da verdade. Desse lado estava a América, nós que éramos indígenas, o que éramos, mas pelo menos este continente estava perdido na idolatria. Que o Deus Sol, que o Deus, isso, indígenas puros. Sim, pessoas saudáveis, com doenças leves, pessoas subdesenvolvidas e totalmente naturais que foram corrompidas pelas pestes da Europa. Mas era necessário, Deus teve que permitir, porque pela crença, irmão, pela crença é uma questão, é questão de fé, eram transições de fé. Porque a América, em tese, estava submersa na América, não conhecia a Deus, a América estava em mãos. Adorando o Deus Sol, os astecas, os maias, os incas, os aborígenes, os taínos, adorando qualquer pedaço de madeira que encontrassem, eles esculpiam. Ai, esse é o Deus, madeira, e Deus teve que permitir. E a elite, irmão, tem se movido desde as sombras, repito mais uma vez, desde os tempos de Noé e desde os tempos de Enoque. Diz que eles conheceram a Deus, mas não o glorificaram como Deus, eles sabiam que Deus tinha o poder, mas decidiram se afastar. Ali onde diz que as filhas, esses filhos de Deus, sabendo quem era Deus, levaram as filhas dos homens, que tiveram criaturas gigantes, e pessoas e criaturas. Irmão, é aí que eu te digo, esse é um tema profundo, irmão, que se eu tocar nele em um vídeo, não pode ficar incompleto. Mas acabei de te descrever quem são as elites, quem é a elite que vem tentando calar o povo de Deus. Mas a palavra diz que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja, a elite. Irmão, que assina tratados, que assina leis antibíblicas e que tem homens milionários e bilionários, para que façam cumprir essas agendas, dando todo tipo de recursos, inclusive destinando recursos, irmão, para que desapareçam personas e sejam oferecidas em não prevalecerão, ficará incompleto, portas do inferno. Sei o que digo, é assim, não falo com você. Profundidades respaldadas pela Bíblia, pela palavra. E também, repito mais uma vez, coisas que eu como profeta recebi. Eu vi o rema porque eu sei com quem estou lutando, que não é contra carne nem sangue, mas contra hostes da maldade, contra hostes espirituais. Você acha que é coincidência que a bruxa se transforme em animal? Que os bruxos se transformem em animais? Isso são maldições, irmão, que vêm desde os astecas, desde o F, desde a Europa. Isso já existia na Europa, desde os astecas. Você não vê que os maias, irmão, os astecas, adoravam uma serpente chamada de Soculoal, sei lá, não sei que Sacual, não sei como se chama. Irmão, era uma serpente que dizia para eles, irmão, que tinham que fazer sacrifícios. E sabe de uma coisa, irmão? Arqueologicamente, foram descobertos lugares onde os maias ofereciam crianças. Irmão, você está vendo? O diabo é o mesmo em todas as gerações. Enganar, roubar e destruir, esse é o plano de ataque dele. Satanás veio para matar, roubar e destruir. É o mesmo que ele pede às pessoas hoje em dia, porque não estamos lutando contra carne nem sangue. O padrão continua sendo o mesmo, aquela serpente, que a Bíblia diz que a antiga serpente é Satanás, mais conhecido como o dragão ou a antiga serpente. O mesmo que se revelou aos maias naquela época, irmão. Não importam os meios, mas Deus tinha que permitir que a Espanha, que o continente europeu, viesse aqui, porque aqui, irmão, havia uma confusão, um chalquero adorando Satanás, sem perceber os aborígenes, taínos, maias, astecas, incas. Estou falando com você, irmão, sobre nossos princípios. Ouça com profundidade, porque estou falando coisas profundas. Estou falando, irmão, sobre nossas origens. De uma forma científica e bíblica. Também porque eu entendo os dois pontos, porque a ciência nunca negou a Deus. Pelo contrário, a verdadeira ciência confirma, não aquela que a elite quer fazer o povo acreditar. Que dinossauros? Quais dinossauros? Esses fósseis são dos demônios. Quando caíram, o impacto foi tão forte, porque não havia uma lei, não havia uma palavra que os separasse da terra. Até que o Senhor criou a terra e colocou limites, mas quando esses demônios desceram, caíram. Jesus disse, eu o vi cair como um raio, literalmente, irmão. Escute.
Existem por aí pessoas que são metade humanas e metade bestas. Não vou dizer metade demônio, mas sim metade bestas. E o anticristo é uma dessas pessoas, que será bem-vinda. Existem segredos, irmão, de nações, de estados que você não conhece, segredos que por causa deles poderiam tirar sua vida. De meio mundo. Coisas de potência que não podem vir à tona, porque se viessem à tona, explodiria uma guerra coletiva, desencadeando um descontrole social. O que faria com que, literalmente, a sociedade como você a conhece, como a conhecemos, se dissolva e se desfaça, e as massas se rebelem contra o controle mundial que exercem sobre as pessoas. Eu sou um desperto que caminha pela palavra de Deus e, por isso, o diabo não pode me pegar desprevenido. Porque pela palavra de Deus e pelo dom que o Senhor me concedeu, pela relação que tenho com Yahvé dos exércitos, sempre estou um passo à frente. Já tentaram me matar, mas não conseguiram porque há um manto que me protege. Por isso te disse há pouco que poderiam fazer isso. Eles podem fazer porque têm dinheiro, mas há algo que os impede. Assim como o Espírito de Deus impede o anticristo de se manifestar, assim também o Espírito de Deus impede a elite de me atacar. Me perseguiram, quiseram fazer isso, colocaram armas no meu peito, quiseram me detonar, mas não conseguiram. Porque maior é o que está comigo do que o que está contra. Repito mais uma vez, eles se encarregaram de desaparecer com homens e mulheres que saíram da Matrix, do sistema. Com invenções concedidas pelas virtudes que Deus deu a esses homens, como Frank Soares, ao lançar seu livro sobre curas do câncer. Como esse homem, repito mais uma vez, esqueci o nome dele, que descobriu o projeto Blue Beam, Johnny Walker também, como esse homem, que também esqueci o nome, que descobriu como fazer o carro andar com água, sem gasolina. Homem que criou o carro movido a água, foi encontrado morto em seu apartamento com a língua para fora. Você já sabe, foi eliminado e envenenado pela elite. Senhores, estando prestes a fechar, irmão, um contrato milionário com uma empresa automobilística. Simples assim, senhores. E se eu começar a mencionar, são centenas e centenas, irmãos, a elite os silenciou. O próprio Cancerbero, um homem que em suas músicas trazia fatos. Esse é um tema muito complexo, eu também faço parte desse mecanismo de homens que a elite quer calar. Profecias, você viu como em cada ramo menciona uma pessoa, o meu ramo é a profecia. Adiantado no futuro, 10 anos, 15, 20 anos. Deus me revela o que vai acontecer e por isso quiseram me silenciar, porque sou uma ameaça para eles. Revela os planos dessa agenda que está oculta ano após ano. Se não mexeram comigo, é porque Deus está me protegendo, mas já sofri perseguição. Aqui onde estou, irmão, não divulgo minha localização, não recebo pessoas aqui onde estou, vivo praticamente, irmão. Não diria que estou em um bunker, mas sim em um lugar afastado das redes sociais. Nunca revelei meu endereço, apesar de saber que eles podem descobrir onde moro. Eles controlam todas as informações, inclusive as minhas e do governo, mas estou nas mãos do Senhor e não poderão me tocar. Fui ameaçado por pessoas contratadas pela elite que afirmaram que pagarão matadores de aluguel. Pessoas que disseram, estamos te esperando aqui em tal país para te dar o seu presente. Senhores, eu não luto contra carne nem sangue, mas Deus tem me protegido. Eu não tenho medo. Sei quem me chamou, sei quem me escolheu, já guardei os exércitos. E só digo para as pessoas orarem por mim. Deus te abençoe, Deus te guarde. Curta o vídeo, clica no joinha, compartilhe isso com alguém. Te convido a dar um like no vídeo e compartilhar isso com um amigo. Me siga no Facebook, Johnny de la Rosa, e no Instagram, Profeta Johnny de la Rosa. Um abraço.